O VM Turismo leva você agora à região norte do Brasil. Conheça com a gente Macapá, a capital brasileira banhada pelo rio Amazonas, única do país e é dividida ao meio pela linha do Equador. Macapá, cidade de 350 mil habitantes. Pouco mais da metade da população de todo o estado do Amapá, que tem 600 mil moradores distribuídos em 143 mil quilômetros quadrados. É a menor densidade demográfica do país, uma das menores do mundo. Um povo que preserva a cultura local e que está de braços abertos para receber os turistas. Macapá foi fundada em 4 de fevereiro de 1758. O bairro central é o berço da cidade, onde foi erguida a igreja matriz. É o monumento mais antigo da capital, construído no século XVIII. A igreja leva o nome do santo padroeiro da cidade, São José de Macapá. A imagem de São José pode ser vista perto da igreja, mas longe de ser tocada no leito do Amazonas, o maior rio do mundo que banha Macapá. A imagem de costas para a margem do rio fica de frente para os navegantes, mas é possível vê-la de um ângulo melhor, subindo no trapiche Eliezer Levi. O trapiche, feito na década de 40 para ser ancoradouro de embarcações, tem hoje um restaurante, sorveteria e um bondinho elétrico que ajuda os visitantes a percorrerem os quase 1000 metros de extensão da ponte. O trapiche está situado no complexo Beira Rio, mais conhecido como Zaguri, formado por um conjunto de quiosques, com vendas de comidas e bebidas e área para a prática de esportes. Ao lado da Zaguri destaca-se a Fortaleza de São José de Macapá. É um forte equipado com 56 canhões e capacidade para 800 soldados. A fortaleza foi idealizada para afastar os invasores ingleses e holandeses e assegurar a conquista definitiva do rio Amazonas. O início da construção foi em 1764. Os escravos e índios que povoavam a região amazônica demoraram 18 anos para erguer toda a estrutura que existe até hoje. Não se sabe ao certo quando os soldados foram embora, mas depois que eles deixaram a fortaleza de São José de Macapá, o local ficou completamente esquecido. O forte é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional há 51 anos. Mas só em 1997, o governo do Amapá iniciou o processo de restauração. Reformou a capela, a casa do comandante, o paiol, depósitos e abrigos. A parte interior do prédio está quase pronta. Em seguida será feito um polo de lazer ao redor da muralha, que vai integrar o patrimônio histórico ao complexo turístico Beira Rio. Os costumes também são mantidos na maior feira de Macapá, na localidade de Porto do Igarapé das Mulheres. A tradição por aqui é comprar um peixe esquisito. O nome? Tamoatá. Bem saboroso ele, bem gostoso ele, tem um paladar bem bom mesmo. Tem também os produtos exóticos da região amazônica, banana vermelha, castanha do Pará. Mas o fruto mais procurado na feira é o açaí, tão pequeno e energético quanto o guaraná da Amazônia. Muito forte, muita vitamina, muito ferro, sais minerais e etc. É você tomar e deixa a mulher para um lado e dorme.
A capital, Macapá, é a única do país cortada pela linha do Equador, que divide os hemisférios do sul e do norte. É o ponto onde os raios solares incidem com intensidade. Clima mais tropical impossível. Em Macapá foi construído o monumento do Marco Zero. A peça de madeira no chão representa o local onde a latitude é zero. Com apenas um passo, é possível atravessar de um hemisfério ao outro do mundo. No próximo programa, o VM Turismo leva você a um passeio ecológico pelo interior do Amapá. No roteiro, um passeio de barco numa reserva ecológica, onde é possível ver de perto os animais selvagens e exóticos que povoam a região amazônica. A viagem pelo Rio Araguari é realmente fascinante, você não pode perder, hein? Natureza selvagem num verdadeiro roteiro ecoturístico. Navegue com o VM Turismo pelo Rio Araguari, no estado do Amapá, e descubra mais essa beleza do Brasil. Amapá, na língua tupi, o lugar da chuva, mas é o calor forte a principal característica do estado. Mas para sentir mesmo o clima tropical, é preciso fazer um passeio ecológico. Seguimos para o município de Cutias do Araguari, a 180 quilômetros de Macapá. A viagem é longa. Passamos por vilarejos, rios e riachos que abastecem as comunidades e servem para adultos e crianças refrescarem o calor. No município de Cutias, pegamos o São Miguel, que vai nos levar à foz do Rio Araguari. O barco desce o rio em baixa velocidade, no mesmo ritmo em que tudo parece acontecer por aqui. Mas é desta forma que conseguimos ver melhor a paisagem. A floresta com a mata fechada esconde mistérios. Os pássaros acompanham a embarcação. O pôr do sol é um espetáculo à parte. Navegamos durante toda a noite com o leito do rio iluminado apenas pela lua cheia. Quando o dia amanhece, já estamos na reserva ecológica. O barco de apoio fica protegido numa fazenda. Por aqui não existem carros, os barcos são os meios de transporte. Seguimos numa lancha chamada na região de Voadeira para chegar a outros pontos da reserva. Entre os meses de agosto e dezembro, os rios da região estão mais secos por causa da redução no volume de chuvas. Com o nível da água baixo, os peixes chegam a aparecer na superfície. A pescaria é fácil. Apaiaris, traíras
acariz. A fartura é até o mês de fevereiro, março, ainda se encontra. De lá o negócio vai ficar mais difícil um pouco, mas a gente consegue pegar alimentação sempre. Descobrimos que os igarapés também são repletos de piranhas vermelhas. Olha só o que elas fazem com um pedaço de carne. Quem visita o Amapá na época certa tem a oportunidade de ver de perto a pororoca. É um fenômeno da natureza que só acontece nos rios da bacia amazônica. Aqui no leito do rio Araguari se forma uma das maiores ondas do planeta. A pororoca é resultado do choque entre as águas do rio com as do oceano. Ocorre sempre quando a maré está enchendo. O fenômeno é assustador. Em alguns pontos, a onda alcança quase 2 metros de altura. Devasta as margens, arranca árvores pelo tronco. Dá medo de ver. O fenômeno atrai turistas do Brasil e de outros países. Um japonês, um turista aí, inclusive de outros países também, né? Mas por enquanto está no início. Mas daqui para frente eu acho que vai continuar. Já os surfistas vêm à região para desafiar a pororoca durante um campeonato anual de surf. Continuamos nossa viagem na Reserva Ecológica de Cutias do Araguari. No fim da tarde é comum encontrar os vaqueiros voltando do campo com manadas de búfalos. Os búfalos são preferidos na região porque sobrevivem melhor nos campos alagados. Agora nos deparamos com a fauna rica e exótica da região: tartarugas, capivaras e muitos pássaros. O guará vermelho é o que chama mais atenção. Seguimos os pássaros e eles nos levam a um lugar mágico. Nós estamos agora numa área da Reserva Ecológica do Lago Pirituba, que é ainda mais privilegiada pela natureza. Naquelas árvores ao fundo existe um grande ninhal. Neste lugar assistimos ao mais belo pôr do sol de todo o passeio. E no percurso de volta até a nossa casa flutuante, mais surpresas. Entrando nos igarapés, é possível ver animais selvagens. O motor da lancha tem que estar desligado para não assustá-los. Os jacarés estão por toda parte, geralmente com o corpo submerso. Um nativo captura um dos animais com um arpão. É um filhote de aproximadamente 1 metro de comprimento, que logo em seguida é devolvido ao habitat natural. O turismo ecológico no estado do Amapá está apenas começando. A infraestrutura para receber os visitantes ainda está sendo montada. Os habitantes do lugar não têm pressa. Querem estimular um turismo de qualidade, consciente, que não tenha interesse em mudar os aspectos culturais do povo, nem muito menos de agredir a natureza, para que a biodiversidade, praticamente intocada do Amapá, continue preservada.
O VM Turismo de hoje vai ficando por aqui, mas você pode continuar navegando com a gente na nossa página na internet. O endereço eletrônico é